em todo mundo, né? Então existe muito. Então eu vou impor a minha brasilidade em todo mundo. E é isso que na verdade o arabismo ele faz. Ele impõe a cultura árabe sobre o povo. Ele impõe a cultura árabe sobre o povo. E é esse motivo que, na verdade, o muçulmanismo é uma coisa e o arabismo outra. Aqui isso é muito distinto. Nós aprendendo que é tudo uma coisa só. Não é. Quando eu falo de arabismo, estou falando que eu estou impondo a minha cultura. E muçulmanismo é a questão da religião de muçulmana, que é uma outra história. Então a gente não pode confundir. Porque a gente confunde muito, a gente aprendeu assim, essa é a diferença, esse é o problema. Nós aprendemos assim, né? E aí ficou essa história. Então, o que eu não quero então tomar raciocínio que eu falei, quando eu parei, tá. E ele acompanhava, né? Isso com flagas, e acompanhava também a parte onde os malãs, que eram os malãs, é o que eu falo, é o que eu falei com vocês, a questão do que acompanhava de parte eram os malãs. Esses malãs que eram os homens sagrados que eles falam. Esses homens malãs na verdade eram os ingenga que eles falam, que é os ingenga, que seria na verdade os malês que a gente chama no Brasil, na terra, na Hausaland. They received, eu vou falar também tipo assim em inglês como eu tô falando. They came accompanied by the great hosts of the men with the fifes, flags and the drums and horseback. Accompanying the party were malans, the holy men in the Hausaland. They received, isso é só deixa eu colocar aqui porque fica mais fácil. Muitas vezes eu tenho que ler o inglês para poder traduzir para um português, né, de uma forma mais lógica. Por isso que eu fico gaguejando muito. Tudo bem. Então eles receberam abrigo como hóspede de Sarki Duad, rei de Kanu. Aconselhando-se com seu primo, seu primeiro-ministro, o governante Kanu perguntou sobre a melhor forma de entreter o partido de Kanem. O primeiro-ministro advertiu: se você permitir que este homem fique em uma das suas cidades, seu território, ele tomará posse de todo lugar. Eles resolveram acomodar em Kaneme, em casas construídas entre Kanu e uma cidade fronteiriça, em uma área sombreada por árvores de gafanhotos, por 50 anos. E depois a mesma coisa aconteceu. O que acontecia? Algo que eu falei, esse pessoal que eles falavam, quando esse pessoal chegava, que era na verdade esse pessoal que era de muçulmanismo árabe, ou que na verdade eles, né, chegavam nas cidades, eles entravam, ficavam e depois, num belo dia, é o que eles contam muito aqui, toma a cidade inteira. Isso é uma coisa que sempre aconteceu, isso sempre aconteceu nesse tipo de coisa. Então já vou voltar aqui, depois do avançamento. Outro governo, Kanem, fugiu para se refugiar em Kanem, novamente consequências negativas para Hausaland. No entanto, no final do século XVI, a profecia sombria do primeiro-ministro não realidade. Os Kaneme sobre a Madre Idris Aloma, de fato, tomaram posse de todo lugar. A cultura da corte de Kanem influencia a cultura da corte Hausa. Em um século antes dessa conquista, no entanto, aspectos da cultura cortês Kanuri já havia se espalhado por Kanu, talvez trazida por lá pelo príncipe refugiado Kanem. A corte passou a adotar o uso de trombeta real, o uso de sandálias de penas e de avestruz e o uso de leques de penas de avestruz. Essa coisa de penas de avestruz, essa coisa essa coisa da pena, a gente vai ver muito nisso, principalmente quando você vê nessa região do sul do Egito, você vai ver em Maat, quando você vê da Neteru Maat. Quando eu falo Neteru Maat, eu estou falando que a gente fala da deusa Maat. Mas, na verdade, a deusa Maat era um Neteru. No africano, ele nunca vai falar a língua grega como a gente fala. Quando eu falar desses Neterus, quando eu falar dessas divindades, ele vai se retornar na língua africana, que na verdade são os Neterus. Então, Neteru está falando de Osíris, Isis, isso tudo é nome grego.
Cada dessas divindades, eles têm os nomes africanos que é utilizado até o dia de hoje. E é isso que ele está questionando, que ele está falando aqui. Então, voltando onde eu estava, vou voltar onde eu estava. Vou ver aqui. Isso, voltei. Então, primeiro-ministro, então, resolveram acomodar no Canu, construir casas na fronteiríssima da House Land. No final do século XVI, a profecia sombria, né, do primeiro-ministro tornou-se realidade. Os Canamis sobre Mai Idris Alomar de fato tomaram posse de todo lugar, e a cultura da corte Canem influencia a cultura da corte Hausa. Aí você vê essa mistura, entendeu? Desse povo que é de Kanuri, que é só de Canem, e ele começa a misturar com a corte, né, da cultura do povo Hausa. Em um século antes dessa conquista, no entanto, os aspectos da cultura da corte Kanuri já haviam se espalhado por Kanu e talvez trazidos para lá pelo príncipe refugiado de Canem. A corte Kanu passou a adotar o uso de trombetas, o uso de sandálias de penas e de avestruz. Então, tá isso. É o que eu falei na questão de quando você vê na questão do povo de Gana, né? A gente tem muita semelhança com Gana, por causa a gente pega também essa coisa dos malês, a gente pega essa coisa do pessoal malã, a gente pega essa coisa também um pouco dentro do muçulmanismo. Principalmente você vai ver isso quando você pega dentro do culto de Exu e Pombogira, né? Que a gente vai ver muito eu vejo muito claro isso. A questão de quando eu falo de Exu e Pombogira, eu vou olhar muito, mas muito semelhante com o culto de Sá. O culto de Sá é dentro desse culto do Kanuri. O culto Kanuri era o culto malê que tem nessa parte muçulmana. E aí você pega essa coisa do como a gente faz, né? Como você vê na relação do Exu dentro de Umbanda, dentro de Quimbanda, tá muito ligado com esses caras aqui. Aí eu vejo muita coisa semelhante mesmo, até a vestimenta. Quando eu olho pro pessoal dentro que aparece no culto do Sá, que está dentro do Sudão, que está dentro da região ali do Vale do Omo, que está dentro da região ali do que vai descendo ali no norte ali de Gana, que vai dentro da região ali do norte que é muito ligado nessa parte islâmica, que é essa parte Kanuri, que é essa parte no P, cara, é muito louco. A gente pega muito o Exu também da questão do brasileiro, mas a influência desse conhecimento é muito claro. Eu vejo muito Exu e Pombogira, por isso que eu vejo muito Exu e Pombogira falando aquele de deserto, quedinha, aquela coisa toda, porque vem dessa linha aqui. Quando eu pego de Exu e Pombogira, principalmente da Exu e Pombogira, entidade, essa coisa toda, quando eu começo a olhar dos elementos que se usa, é muito dentro da parte islâmica, muito. E quanto mais sobe, mais claro fica. Até questão também pelos elementos que se usa, pelas gunafosas, pela forma até mesmo do como é o assentamento, como é utilizado os ferros. Eu acho assim muito legal isso de ver isso, porém eu vejo de uma forma diferente como se vê no Brasil. Porque muita gente vai falar que realmente, né, o culto de Exu e Pombogira é culto de brasileiro, culto para os brasileiros, não sei o que, tudo bem, concordo e respeito. Mas quando você pega a parte fundamental dos elementos de Exu, porra, tá dentro do Sá, tranquilo. Por isso que o pessoal árabe todo pega esses caras, entendeu? Se o cara incorpora com uma entidade dessa aí, de uma coisa, é manicômio e dá certo. Porque o pessoal não aceita isso. Os árabes não aceitam. Por isso que eles ficam correndo atrás de Jin, igual um louco aqui, igual o pastor ficou correndo atrás de Exu. Eles são muito assim, independente disso, vamos voltar ao que eu estava falando, senão eu vou esquecer. Além disso, a corte Kanu desfilou os cavalos desmontados do governante, todos seguindo a moda Kanuri. Eu disse, sandálias de penas de avestruz. Então, assim, essa coisa da pena do avestruz, ela é muito muçulmana. Muito. Ela tem muita coisa muçulmana. É a questão que do pessoal a gente fala também, que eu vejo muitos também, na questão da estrela do Oriente, essa coisa do Oriente, Então, essa coisa do pessoal, negócio de Oriente, eu tem muito, né? Eu respeito, mas no conhecimento que eu tenho hoje de Oriente é bem, a história de Oriente, a história é outra, muito outra. Tem uma certa ligação, tem uma certa base, sim, porém,
quando você fala de questão da estrela do Oriente, estrela de Madrid, estrela 5 pontos, estrela cada coisa, eu vejo muito canure. Eu vejo muito canura, eu vejo muito malandro, eu vejo muito maleza, muito maleza. Então assim, e aí você começa, quando você pega de onde são os malês, e pelo fato eu entendo da questão do Oriente, porque o pessoal fazia muito comércio, né? Você vai ver esse negócio desses malês fazendo muito comércio pelo fato da navegação, é o pessoal que aprendeu que navegou primeiro do que os europeus, e por aí vai, fazendo muito contato com a Ásia, né? com a Eurásia, que né, seria na verdade o europeu, na verdade é o euroasiático, né? Então a gente tem modificar também a terminologia, e você vê que esse pessoal tem contato com esse pessoal inteiro, aí você começa a entender, na verdade, por causa do motivo. Mas quando você está falando da estrela, né, a conversa é outra. Aqui a literatura ela conta outra história. Eu não vejo muita coisa da estrela do Oriente, essa coisa do Oriente, negócio de Síria, essa coisa, entendeu? A conversa é outra. Por isso você vai ver muito na questão assim, você vai ver muito do muçulmanismo, você vai ver a lua, a meia-lua, você vai ver a estrela. Mas é uma outra estudo. Não vou entrar nessa coisa não, porque não vai dar confusão. Mas a conversa é outra, né? E vamos voltar então. E além disso, na época de Bertrus, a ascensão de Ali Ibrahim do Nama, também conhecido como Ali Garraji, em 1475 inaugurou uma época gloriosa. Ela instituiu reformas governamentais, militares e religiosas. Ele também foi um grande patrono dos estudiosos. Uma vez que arriscar novas derrotas nas mãos dos Bulalas, ele consolidou o poder em Bornu, onde estabeleceu uma nova capital. Fundada por volta de 1484, ele construiu a cidade de Ngazagamu, perto do rio Iobe. Aí você começa a ver, entendeu? Quando você fala assim, aí você vai saber que não tem ligação. Essa cidade Ngaza é N-G-A, Ngaza, Z-A-R-G-A-M-U, Inzargamu, perto do rio Iobe. Embora em ruínas hoje, ainda é possível destituir um grande complexo de construção única de tijolos vermelhos. Essa era aparentemente o Palácio do Mais. Outras ruínas de tijolos vermelhos eram as casas das principais pessoas. Uma impressionante muralha de 7 metros de altura, abordada através de 5 entradas, circundava esta área central. Percorreu 6 quilômetros quadrados. Por fim, Ali Gaji, tal como seu contemporâneo Songhai Soni Ali, alcançou notoriedade mundial. Seu estado, Bornu, aparece em um mapa português em 1489, no século XVI. No século XV, foi associado como a vida da cidade Algumas das cidades em Ali Gajiri, Damazaki, Difá, Jude, Gashagar, Uadi, em Io, se desenvolveram em centros urbanos consideráveis, onde a cerâmica, a tecelagem, o trabalho em couro, o tingimento floresceram. O couro de Bornu pagava pela importação de produtos manufaturados europeus, perfumes, armamentos e etc. Grande fluxo estava associado a esse período. De acordo com o leão africano, a cavalaria do imperador tinha estribos, esporas, pedaços de fivelas douradas. Os cães do governante tinham correntes do mais fino ouro. Aí ele fala, eu dizia tecelagem, Madris Aloma, governante de 1534 a 1533, foi um político de maior sucesso do império, que ganhou considerável prestígio internacional.
Mahmud Kati, o grande historiador Songhai, escreveu: a massa de nossos contemporâneos sustenta a 4 sultões, sem contar o sultão supremo, o sultão de Constantinopla. Aí você lembra de Constantinopla, que era a Turquia? Entendeu? Além de Constantinopla, a saber, o sultão de Bagdá, o sultão do Cário, o sultão de Bornu e o sultão de Meli, que seria Mali, né? Mali na época o nome era chamado de Meli. Dr. Heinrich Barth, o viajante alemão do século XV, do século XIV, no século XIX, descreveu Idris como um excelente príncipe, unindo a si as qualidades mais opostas: energia guerreira, combinada com bravura, inteligência e coragem, com circunspecção e paciência. Sua proeza militar foi notável, com exército provavelmente os primeiros na África a ter moscas, adquirindo-se do Império Turco. No sul, leste, oeste, ele carregou braços conquistadores. Diz senhora Lugard: dá uma lista de muitos povos que ele subjugou, poderia contar o leitor. Então, quando você vê nessa questão, aquele que eu falei antes, da questão do pessoal que era, né, os knights, não, como é que chama em português aí? Dos cavaleiros templários. Quando esse cara aqui, eles, né, isso aqui foi o que eles declaram, né, que o cavalo dos caras, os cavalos eram cobertos de ouro, os cachorros tinham colheira de ouro, então assim, como ouro, e eles eram considerados o leão africano. Então, quando você fala do leão africano, você está falando desse império, né, esse império de Gana, império Songhai, esse império de Gana, de Karambalu, é muito combinado com isso. Então vamos lá, deixa eu continuar aqui. Ou seja, todo Kano e Bornu, isso vem de algum valor acadêmico. Ou seja, todo Kano e Bornu, isso vem de algum valor acadêmico. Um documento sedento de sangue. O Imam Ahmad, o cronista assessor real, escreveu um relato detalhado das campanhas de Idris. Vamos lá, né? Desculpa, vai ter alguém te falando, porque vamos voltar aqui.